Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Vamos continuar abordando um pouco mais das propriedades mecânicas dos materiais. Uma daquelas que é relacionada à parte elástica é a chamada resiliência, né? Que é a capacidade que um corpo possui de armazenar energia elástica, de armazenar energia de deformação na fase elástica, né? Então, e aí ela é medida pelo módulo de resiliência, ou seja, é uma grandeza que serve para quantificar e comparar diferentes materiais no que diz respeito a essa energia na fase elástica. Tá? Então, se a gente imaginar o diagrama tensão-deformação, então essa energia é representada pela área sob a curva, mas limitada à fase elástica, né? Então a gente poderia definir um módulo de resiliência por essa expressão matemática, ou seja, se a gente integrar a curva, né, tensão-deformação do início até a deformação elástica, né, até o fim da deformação elástica, a gente então tem o módulo de resiliência. Se a gente tiver, claro, um trecho elástico linear, isso se resume agora a simplesmente a área do triângulo, de modo que a gente tem, então, a base do triângulo como sendo a deformação, a altura do triângulo como sendo a tensão e, né, vezes meio, justamente por ser a área do triângulo. Tá? Então, essa é a resiliência, ou seja, o quanto o corpo tem de capacidade de armazenamento de energia somente na fase elástica. Temos também o conceito de tenacidade, e aí esse conceito de capacidade de armazenamento de energia de deformação agora é do início até o fim, ou seja, desde o início do carregamento de um determinado corpo até a sua ruptura propriamente. Ela pode ser quantificada, a tenacidade, pelo módulo de tenacidade, tá? E aí seria, digamos, a área do gráfico tensão-deformação, da curva tensão-deformação, todo. Né? Então, a gente tem do zero até o final, até a deformação de ruptura, lá, integrando se a gente tivesse uma equação para integrar, né, a gente teria então o cálculo do módulo de tenacidade por essa expressão matemática que aí surge. Bom, a gente pode obter a tenacidade por meio do chamado ensaio de impacto de Charpy, né, em que a gente tem essa norma. Existem algumas normas, essa é uma das que rege, a STME 24.03.03. Esse equipamento, deixa eu só mostrar a figura aqui, a gente tem então um pêndulo lá na parte superior, né, e o corpo de prova fica na parte inferior. Quando esse pêndulo é solto, ele percorre um arco de circunferência, de modo que ele atinge o corpo de prova lá na parte inferior, rompendo-o, né, e a gente assim consegue capturar a chamada energia de deformação por completo. Se ele não for muito dútil, ele se rompe. Agora, se ele for muito dútil, ele vai dobrar-se sem se romper. Tá? Então, a gente consegue capturar a tenacidade por esse ensaio de impacto de Charpy. Tá? Então, o objetivo aqui é obtenção de tenacidade. Tá? Então, só para ilustrar o esquemático, então a gente tem um pêndulo, corpo de prova. Nesse caso, esse corpo de prova é entalhado, ou seja, tem um entalhe para favorecer a ruptura. Né? Quando o corpo é muito dútil, realmente sem esse entalhe ele não se romperia, mas com esse entalhe
E aí começa a surgir um conceito chamado concentração de tensão, mas eu me eximo de falar sobre ele nesse momento. Assim que chegar o momento oportuno, ele será abordado. Então a gente basicamente tem uma conversão de energias. A gente tem inicialmente, quando o pêndulo está no alto, a gente tem o pêndulo com energia potencial gravitacional acumulada. Assim que ele é solto, ele começa a converter essa energia potencial gravitacional em energia cinética, ou seja, de movimento, até que ele atinge o corpo e transfere essa energia cinética e converte essa energia, portanto, em energia de deformação no corpo. E esse corpo é deformado, né, recebendo assim a energia. Parte da energia continua com o pêndulo, tanto é que após o rompimento do corpo de prova, ele tende a continuar o seu movimento de oscilação, tá? Então, nem toda a energia aí é absorvida por formação, uma parte é excedida e continua para que o pêndulo continue o seu movimento. Bom, para obter também a tenacidade, nós também temos o ensaio de impacto de Izode, regido aí pela norma STM-D 256, tá? Ele é um método alternativo ao método Charpy. A única coisa que muda, basicamente, tá? Fundamentalmente, é o método de fixação. Né? Se a gente olhar Charpy, a gente tem o corpo biapoiado. Aqui em Isode, a gente tem o corpo engastado, ou seja, fixo apenas por uma extremidade. E aí o pêndulo vem e também com o corpo entalhado, com o corpo dotado de um entalhe, o pêndulo incide, colide contra o corpo de prova e proporcionando assim a sua, pelo menos tendendo a proporcionar a sua ruptura, né? Se ele for muito dúctil, como eu disse, ele acaba sendo até dobrado, sem eventualmente a sua fratura, sem a sua ruptura. Tá? Então, mais um tipo de ensaio para medir a chamada tenacidade. Bom, aí a gente tem também o que a gente chama do conceito de anelasticidade, ou seja, esse processo de deformação, por muitas vezes, não é algo instantâneo. Então ele demora um certo período de tempo, para efetivamente chegar à forma de equilíbrio de deformação. Né? Então, alguns corpos, alguns tipos de materiais têm esse tempo finito. E quando a gente, por exemplo, incide uma carga sobre o objeto, ele demora um pouco até chegar à posição de equilíbrio, né, da sua deformação. E quando a gente cessa o carregamento, a mesma coisa. Nós também temos que esse corpo demora a voltar à sua forma inicial, isso falando da fase elástica, claro, né? Então nós dizemos que existem materiais que são mais anelásticos do que outros. Então um material que é mais anelástico, ele tem um maior tempo de recuperação. Um material que é menos anelástico, né? A gente diz que ele tem um menor tempo de recuperação. Então ele volta mais rapidamente à sua forma inicial. Tá? Esse é o conceito de anelasticidade. Basicamente é uma medida do tempo para ele se recuperar, né? e voltar à forma inicial se a gente estiver ainda na região elástica de deformação. No que se refere à anisotropia, então quando a gente falou de um material homogêneo, a gente falou de as propriedades serem pelo menos consideradas, né, as mesmas em qualquer ponto desse material. Tá? Mas no caso da anisotropia, a gente está se referindo apenas a um ponto,
Então, naquele ponto, a gente tem em todas as direções, né, se a gente aplicasse carga em qualquer direção, analisando aquele ponto apenas, nós teríamos também as mesmas propriedades. Então, se refere aí a o mesmo ponto sempre. A comparação é sempre com o mesmo ponto, entretanto, com direções distintas. Tá? Então, quando a gente fala que um material é isotrópico, então a gente quer dizer que, por exemplo, para aquele ponto daquele material, nós temos que em todas as direções as propriedades são iguais. Tá? Então, essa é a diferença básica entre um material homogêneo e isotrópico. A gente tem também o que a gente chama de ortotropia, né? Que a gente tem determinadas direções em que temos propriedades distintas, mas somente as direções ortogonais. Tá? Mas isso aqui é um caso específico e particular da isotropia. Né? Temos também algo de muito valioso para a engenharia, que é a chamada dureza. Tá? Então, basicamente, se a gente pudesse definir dureza, a gente falaria da capacidade que um material possui de resistir ao desgaste. E, além disso, também a resistência que esse material oferece à penetração, seja de algum outro componente, seja de algum material, enfim. Então, a gente tem essa medida de uma deformação plástica localizada. Tá? É claro que o conceito é mais abrangente e para cada tipo de objetivo a gente tem que verificar faixas de dureza, enfim, coisas que a gente faixas de dureza, por exemplo, adequadas a uma determinada aplicação, enfim. Tá? O que diz bastante sobre isso também são os chamados tratamentos térmicos que regem, que são, né, realizados nos materiais de modo a prover as propriedades que se deseja. Né? Bom, aí a gente tem uma máquina de ensaio de dureza, ou até chamado de durômetro, tá? A STMA 956 rege, é uma das que rege esse tipo de ensaio. Tá? Então a gente tem a máquina de ensaio, a gente tem, depende do tipo de máquina, mas a gente tem ali na parte frontal um indicador de carga, tá? Ou seja, a carga que está sendo aplicada ali no chamado penetrador. O penetrador ele pode ser esférico, pode ser em formato de pirâmide, enfim. A gente tem diversos formatos de penetrador para que a gente consiga obter a chamada moça no corpo de prova, né? Ou seja, imprimir realmente uma região plástica ali, de modo que a gente consiga depois medir as dimensões dessa amostra, né, dessa profundidade, dessa nova geometria construída, e aí realizar a comparação entre mostras de diferentes materiais, e aí sim, dentro da escala de dureza selecionada, a gente mensurar. Tá? Então a gente tem essa mesa ajustada justamente para aproximar o corpo de prova da mesa do penetrador. Tá? E o próprio corpo de prova, então, ele fica na mesa ajustável justamente por conta disso. A gente aproxima o corpo de prova do penetrador e aperta o devido botão ou aciona o devido comando, de modo que esse ensaio, então, é realizado, tá? Por meio desse painel seletor. Então, nesse caso dessa máquina, o painel ainda é via botões e no caso de máquinas automatizadas, a gente já faz o comando via computador e ela já é acionada e realiza o ensaio propriamente dito. A gente agora introduz o conceito de elasticidade linear, lei de Hooke. É claro que a gente já viu o iniciozinho disso quando a gente falou lá do diagrama
na verdade não, da curva de tensão-deformação, tá? Então, quando a gente viu aquele trecho, na curva de tensão-deformação, quando a gente viu aquele trecho reto, a gente estava se referindo à chamada elasticidade linear. Tá? Então, quando a gente tem uma reta no diagrama tensão-deformação na região ainda elástica, a gente está falando justamente do trecho que é regido então pela chamada lei de Hooke, né? Que estabelece essa relação linear entre a tensão e a deformação. Então, essa expressão matemática que reflete essa lei, então seria a tensão sigma, seria igual a alguma coisa que faz o fator de proporcionalidade com a deformação. Esse E maiúsculo, né, é chamado de módulo de elasticidade normal ou módulo de Young. Então ele é como se fosse o coeficiente angular da reta, né, no gráfico, na curva tensão-deformação. Tá? Então só agora colocando aqui em termos das definições, tá? Então essa é a chamada lei de Hooke. Então quando um material tem um trecho reto na fase elástica, a gente está falando então do regimento desse material pela lei de Hooke, tá certo? Um fenômeno que também surge quando a gente, por exemplo, está tracionando um determinado componente é o efeito de Poisson, ou seja, quando a gente está aplicando uma carga de tração num componente, as dimensões transversais elas tendem a sofrer um encurtamento, de modo que para cada material existe um chamado coeficiente de Poisson, que basicamente é a razão entre essas deformações, ou seja, a razão entre a deformação lateral e a axial. Então, para cada tipo de material, nós temos basicamente um coeficiente de Poisson. E a expressão matemática, então, é essa, né, traduzida por essa razão. E é claro que esse sinal negativo, algébrico negativo, ele é proveniente do fato justamente de haver um encurtamento. Então, como esse encurtamento lateral, né, transversal, ele é negativo mesmo, então, para compensar isso, existe esse sinal negativo. Então, na verdade, o sinal natural de um coeficiente de Poisson é sim positivo, tá? Não faz sentido falar de um coeficiente de Poisson negativo, tá? Então, quando a gente vai selecionar um material, esse coeficiente de Poisson ele aparece lá como uma fração. Então, normalmente o coeficiente de Poisson aí varia até 0,5, né? Mas para o aço, por exemplo, a gente tem 0,27, 0,28, 0,30, tá? Só para a gente ter uma noção básica de qual é a ordem de grandeza dessa quantidade. Tá aqui só definindo a deformação lateral e a deformação axial. Então esse fenômeno é presente quando a gente faz tanto quando imprime tração quanto compressão, tá? Então, se a gente estivesse aplicando compressão aqui, nós teríamos na verdade um alongamento das dimensões laterais, tá? Diferente de tração, de modo que o fenômeno continua existindo, né? Tal como em tração, tanto para tração quanto para compressão, portanto. Entretanto, para que o coeficiente de Poisson e parte dessa formulação seja válida, alguns requisitos devem ser satisfeitos. E aí a gente cita que o material tem que ser homogêneo e isotrópico, ou seja, ele tem que ser homogêneo
em qualquer ponto, portanto, as mesmas propriedades, e isotrópico, num ponto específico, em qualquer direção, as mesmas propriedades. Tá? Então, essas são as condições básicas para que a gente utilize a teoria, principalmente desse curso. Né? A gente vai sempre assumir que o material em tese é homogêneo e isotrópico. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.